Boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Roda de Entrevista, atrativo de toda terça-feira, 10 da noite, aqui na TBC. O nosso convidado de hoje é o Dr. Vladimir Camargos. Ele é jurista especializado em direito esportivo. É exatamente isso que o programa quer fazer. Em clima de Copa do Mundo, o Roda de Entrevista recebe um advogado, mestre e professor de direito esportivo, Vladimir Camargos. Nós estamos às vésperas da estreia do Brasil, dia 12, está chegando, temos um jogo, estamos tendo um jogo hoje, mas nós vamos falar não é só sobre Copa do Mundo, não, mais coisas importantes que vivem no mundo do esporte, como, por exemplo, as leis esportivas, complicadíssimas, interpretação difícil, e a Lei Geral da Copa, que é, por sinal, o tema do livro que o Vladimir publicou recentemente em parceria com também o professor Luiz Felipe Santoro. Comigo para essa entrevista é José Carlos Lopes, que é um craque da bola, mas é também bacharel em direito. Pelo menos bacharel eu sei que ele é. Ele é companheiro aqui da TBC. E o Daniel Santana, que é advogado e comentarista da Rádio Interativa. Vladimir Camargos, é prazer tê-lo aqui. Eu disse, não sei se com impropriedades, que acho essa legislação que cerca o mundo do esporte, acho ela complicada. Estou correto ou não? Está correto. Eu acho que o ideal seria que o mundo do esporte fosse mais autorregulado por suas leis próprias do que por leis do Estado. Isso eu não quero fazer uma contraposição entre as leis estatais e as leis do esporte. Acho que as duas áreas são harmônicas, mas assim como eu sei que o Lopes comunga dessa minha ideia também, talvez nós tenhamos uma certa dependência legal, legislativa do mundo do esporte, das normas estatais, das leis estatais, enquanto que há uma autonomia legislativa do ambiente esportivo. Nós chegamos a dizer que existe uma lex esportiva, assim como existe o direito canônico, assim como existe a lex mercatória, que não depende, portanto, de normas do Estado. Há uma produção própria. Então a FIFA produz suas próprias normas, o Comitê Olímpico Internacional produz suas próprias normas, nós temos as normas do vôlei, as normas do rugby e, ao mesmo tempo, esta complicação enorme de normas estatais. Eu vou colocar um exemplo que é muito recente na história do futebol brasileiro, que servir a título de ilustração para uma avaliação sua, na sua especialidade, que você é um jurista especializado em direito esportivo, que é essa questão da Portuguesa. À luz do senso comum, um absurdo aquilo, absurdo, quer dizer, uma interpretação completamente estapafúrdia, de tirar um time que fez uma bela campanha, fez o que era do dever dele, jogar bem, pontuar e se manter na Série A. De repente, não, aí vai a Benesse para o Fluminense, que é um time mais poderoso, e depois foi parar na Justiça Comum, onde não deu em nada. Me faz uma análise disso, Vladimir, até para efeito do nosso telespectador, que é esportista também, e já tá aí na torcida pelo Brasil, na busca do Hexa, para entender um pouquinho melhor essa... Esse foi o principal caso que nós tivemos agora recentemente na Justiça Desportiva. O caso Portuguesa, ele é emblemático também do ponto de vista jurídico, porque demonstra que o processo desportivo é diferente do processo comum. Sim. Então, o grande problema que houve ali foi a forma de intimação da decisão. Isso. Como advogado. Inclusive o rito é diferente, né? O rito é diferente. É uma norma estatal, Reinaldo, é o CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele é uma resolução do Conselho Nacional do Esporte, que substituiu o antigo CND, o Conselho Nacional do Desporto, o poderoso CND. Hoje o Estado é menos interventor, mas ainda mantém, por conta da Lei Pelé, a regulamentação dessa área disciplinar também, através do CBJD. O CBJD diz que a intimação das partes se dá na audiência. E o representante da Portuguesa, no caso o advogado, estava presente no julgamento e houve uma falha de comunicação, esse é o fato. Nós todos, como amantes do futebol, como fãs do esporte, temos certeza que o resultado da competição deveria ter sido mantido do ponto de vista esportivo, mas vem também um outro lado da história. Se houve um erro em se escalar um jogador que não deveria estar em campo, isso poderia ferir um dos princípios do esporte, um dos princípios mais importantes do esporte, que é a chamada paridade de armas. Isso tem a ver, portanto, em as pessoas não atuarem dopadas, isso tem a ver com você ter categorias, por exemplo, de boxe, de lutas, em que as pessoas tenham o mesmo porte físico, a diferença entre masculino e feminino, e aí é uma questão jurídica, é claro, mas que uma pessoa impedida, para que ela até não repita,
que isso é uma questão educativa, portanto, não esteja na partida, não esteja em jogo. A Justiça Comum, nas instâncias inferiores, quando esse processo chegou à Justiça Comum, teve um entendimento contrário ao STJD do futebol, dizendo, olha, não, segundo o Estatuto do Torcedor, deveria ter se esperado a publicação do ato para que somente depois houvesse a aplicação daquela penalidade. Não é verdade, o Estatuto do Torcedor não é incongruente com relação a este caso. O Estatuto do Torcedor diz que nós, torcedores, o Estatuto do Torcedor não é uma norma disciplinar, não é uma norma disciplinar, é uma norma de proteção a nós, torcedores consumidores. Ele fala, você, torcedor consumidor, tem o direito de saber das decisões da Justiça Desportiva, então elas precisam ser publicadas. Mas o efeito da decisão não está na publicação, e sim na intimação. Então é triste, a Portuguesa acaba por ser rebaixada, o resultado é ruim para todos, mas eu não acho que tenha havido aplicação errada do direito esportivo neste caso. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista jurídico foi correto. Lopes. Eu também concordo, acho que a decisão foi absolutamente correta, muito bem explicada pelo Dr. Vladimir Camargo. Foi isso que ocorreu. Houve um erro e daqui a pouco, se você não cumpre isso, foi como ele falou. Aí o regulamento que foi escrito lá no começo da competição, que tem um regulamento das competições, tem o CBJD, não vai valer nada. Foi um tempo perdido para todo mundo. Então, eu acho que foi um erro, foi, mas a Portuguesa pagou caro e aí eu não sei porquê, se houve fraude, se o advogado, se teve algum problema com o advogado, entre o advogado, teve algum problema. Agora, quem pagou foi a Portuguesa. O Fluminense foi beneficiário, mas ele, dessa vez sem mover nenhuma palha, sem mover nenhuma ação, a não ser que ele tenha participado dessa falha na comunicação entre a Portuguesa, entre os agentes da Portuguesa, que não ficou provado. Mas eu achei que a decisão foi correta. Doutor Vladimir, vamos para a lei da Copa, que é uma lei que está em vigência desde o ano passado, com a Copa das Confederações. Essa lei, que foi também emanada lá do Congresso Nacional, passou pelos deputados e senadores, e tem essa obra bonita que o senhor teve a participação ao lado do Luiz Felipe, comentando essa lei, uma obra muito bonita, está aí aparecendo aí, esse é o livro, Lei Geral da Copa comentada, 12.663/2002. A gente viu que ela foi uma lei produzida bem rapidamente, às vezes ao contrário do rito da produção das leis aqui no Brasil. Elas de junho do ano de 2012, quando foi em agosto ela já estava regulamentada, quer dizer, uma coisa puxou a outra. Isso aqui se regulamentou à vontade da FIFA, foi uma vontade unilateral que apenas foi regulamentada pelo nosso Congresso, pelo Brasil, ou nós tivemos um contraponto? Lopes, eu te diria que não, que esta lei é muito mais protetiva aos interesses brasileiros. Estou sendo, portanto, aqui vamos dizer polêmico. A Lei Geral da Copa ela interessa muito mais ao Estado brasileiro, na proteção de seus interesses, do que talvez à FIFA. Não estou com isso dizendo que a origem dela não tenha sido um pedido da FIFA. O Brasil, ao se candidatar a receber a Copa do Mundo, como ocorreu com a Alemanha, como ocorreu com a África do Sul, assinou garantias. E nessas garantias eram 12 garantias antes de 2007. Antes do Brasil, portanto, ser escolhido, ele já havia assinado essas garantias. E todas elas conferidas pela Advocacia Geral da União. Então, todos esses países anteriores que receberam a Copa, eles tiveram que tomar o mesmo procedimento, estabelecer uma legislação específica para o evento? Sim, todos Reinaldo. eles? Sim, todos África, eles. Alemanha, todo mundo. No caso da África do Sul, inclusive, não foi apenas uma lei. Eles tiveram 3, 4 leis regulamentando. A Alemanha também teve uma lei especial para a Copa do Mundo, porque aquilo que é especial precisa ser tratado também de forma especial. A Copa do Mundo é um evento único. É um evento único, O Brasil precisava se preparar bem. Então, ela reflete as garantias da FIFA, mas também protege o Estado brasileiro. Vou te dar alguns exemplos do que a FIFA pediu à época, acho que o telespectador talvez não tenha acompanhado isso, e que não foi incluído na Lei Geral da Copa. A suspensão do direito à meia entrada, inclusive a idosos. Não, o Estado brasileiro diz que essa é uma característica. Até a cerveja entrou na brincadeira, né? O senhor viu, A questão da cerveja. Apesar que isso não foi uma sessão, não foi cedido pela negociação com o governo, foi no Congresso Nacional. O Congresso Nacional que incluiu. Bem, né? Mas veja bem, então, foi garantido o Estatuto do Idoso, inclusive quanto à meia entrada, para os estudantes também. Eu não estou dizendo que em algumas sedes em que possa ter havido alguma negociação, porque tem muita lei de meia entrada que é local, como aqui em Goiás, ela é estadual, que possa ter cedido, mas a federal não. A seu ver, como jurista, essa lei ficou de bom tamanho? Ficou, e nós somos
eu diria assim, nós somos agora recentemente brindados, vamos dizer, com a bela decisão do Supremo Tribunal Federal no dia 7 de maio, dizendo que sim, ela é constitucional. Então aquelas dúvidas também de que feriria a soberania não procede segundo o próprio STF nesse julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, Reinaldo. Eles dizem o seguinte, até em um certo momento eu fico feliz porque citam o nosso livro, o advogado-geral da União citou, o ministro Lewandowski, que foi o relator, também citou o livro, dizendo justamente sobre a soberania. Somente um país soberano como o Brasil pode levar a uma entidade como a FIFA as suas vontades para negociar. Então o Brasil tinha o direito de ficar fora, dizer, não, eu não quero, justamente por essas recomendações que vocês nos dão, eu não quero fazer a Copa do Mundo aqui. Ao contrário, o Brasil disse, eu continuo com a minha Constituição Federal preservada, com o meu regime jurídico preservado e vou fazer a Copa do Mundo. Né? E em nenhum ponto a Lei Geral da Copa atenta contra os princípios constitucionais brasileiros. Eu não entendo que atente e como também, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal entendeu. Não é que ela é toda constitucional, felizmente. Doutor Vladimir, a gente começa a discutir Copa do Mundo aqui no Brasil, lá em 2007, e aí o Brasil se torna sede do Mundial de 2014. Me parece assim, um pouco, talvez, não estranho, mas para entender como que essa lei é desenvolvida, a partir do momento que você já fez um compromisso de sediar esse Mundial. Como que funciona essa negociação entre o Brasil, o governo brasileiro e a FIFA para que se chegue a um senso comum? Porque me parece que a lei, tanto para proteger o Brasil como para proteger o evento, em nenhum momento ela coloca em xeque se o Mundial vai acontecer ou não. Ele já está anunciado e o governo brasileiro já sabe, o Brasil já sabe que vai ser sede da Copa. Como que funciona essa negociação? A lei foi toda negociada com a FIFA também. Eu participei tanto da redação do projeto inicial como da negociação. O último ato de negociação aconteceu ainda no ano de 2012, na ida da presidenta Dilma a Bruxelas, com a comitiva, eu acompanhei a comitiva para uma reunião com o Jerome Valk, que foi a última etapa dessa negociação, como inclusive reportado pela imprensa à época. Então, até este ato, tudo passava pela negociação entre o governo brasileiro, os governos locais, que já estavam anunciadas as sedes. Infelizmente, Goiânia não foi anunciada como sede, senão ela teria também participado, a nossa cidade, nosso estado, teriam participado desta discussão. E, por fim, obviamente, que se chegou a um texto de anteprojeto de lei que foi encaminhado pela Casa Civil ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional modificou este projeto, já falamos de alguns aspectos aqui, como em outros, e até melhorou. Ele incluiu, por exemplo, o prêmio aos ex-campeões que estavam desamparados de 1958, de 62 e 70, inclusive com auxílio mensal. Nós tivemos tristes notícias de heróis brasileiros que, desamparados, morreram na penúria. E o Estado brasileiro agora os acolhe através da Lei Geral da Copa. O Congresso Nacional estendeu os direitos da Lei Geral da Copa também para a Jornada Mundial da Juventude da Igreja Católica, que ocorreu ano passado no Rio de Janeiro e que foi um belo evento. Há já um legado, portanto, através da Lei Geral da Copa. E essa negociação foi dura. Eu participei de momentos duros de negociação, porque, como eu disse... Em algum momento se chegou a cogitar que o Mundial não aconteceria? Eu não cheguei a presenciar isso, mas contratualmente a FIFA poderia sim ter retirado o Mundial aqui do país até, se não me engano, meados de 2012, se não me falha a memória, é isso. Na sua visão também, ela é exigente demais, como se diz, a famosa, como é que chama isso? Padrão FIFA, né? Esse famoso padrão FIFA. Assim, você que conviveu, discutiu com o Walker, etc., você acha que é muito exigente? Sim, são muito exigentes com a qualidade, são muito exigentes também com relação a que a lei possa refletir aquilo que já estava prometido nas garantias, mas também precisavam entender que, primeiro, o Brasil é uma federação. Você diz, poxa, mas eles estão vindo da Suíça, a Suíça também é uma federação, talvez até um modelo mais completo de federação que o Brasil. Mas o Brasil é uma federação diferente, Reinaldo. Nós temos municípios compondo a federação, nós temos o Distrito Federal compondo a federação. E eles queriam, às vezes, que a União assumisse responsabilidades legislativas que a Constituição nos proibia. E nós explicamos isso para eles e eles entenderam. Nós vamos agora para o nosso primeiro bloco comercial, já estou sendo chamado ali, ó. Daqui a pouquinho a gente volta com o Vladimir Camargos, aqui no Roda de Entrevista, em ritmo de Copa do Mundo.